Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então aqui mais uma vez num vídeo apresentando eu, Elias, dono, criador aí do canal que tá na tela de vocês aí chamado DadosBet, estatística de futebol, onde eu vou atribuir estatísticas e análises futebolísticas para tentar direcionar de uma melhor maneira possível boas entradas para que vocês aprendam sobre isso, tá? Então aqui na tela tá aparecendo para vocês o meu canal no Telegram, onde eu compartilho diariamente listas com os jogos que vamos ter no outro dia de ligas assim um pouco mais conhecidas, né? Também não entrego nenhum pouco conteúdo, pequeno conteúdo, tá? E bom, além disso, eu compartilho também uma análise diária, trazendo a análise de um time que vai jogar naquele dia, tá? E aí hoje eu resolvi fazer por vídeo essa análise diária que eu realizo, tá? Então, para quem quer me acompanhar diariamente, ter as informações ali na hora que eu posto, participe aí do meu canal, totalmente gratuito, um canal que vem crescendo muito, muito, fico bastante feliz com isso, que bastante pessoas confiam no meu trabalho, gostam do meu trabalho, da maneira com que eu direciono as minhas coisas no dia a dia. Então aqui vai ter análises diárias, como eu fiz hoje do Barcelona, falando, tá? Umas brincadeirinhas, um pequeno humor descontraindo, né? Peguei a fama de zicar o time sempre que eu falo. E hoje comecei zicando, com 11 minutos Las Palmas abriu o placar contra o Barcelona, né? Aí aqui eu fiz uma enquete para saber de qual time eu faria análise hoje. E aí o mais votado, de uma maneira bem acirrada, foi o Besiktas. Então a gente tá aí vindo fazer o vídeo sobre ele. Falei um pouquinho aqui, né? Me defendendo como zicador. Falei um pouquinho do... O último ponto que eu falo depois da análise do time é de possibilidade de aposta no jogo que vai ter, né? Então aqui eu falei que havia possibilidade do jogo ser under. E teve 3 gols ali no finalzinho. Digamos, o under 2,5 não bateu, mas uma linha um pouco mais segura de 3,5, 4,5 bateu. Tendência do Barcelona vencer em cantos e venceu. Sofreu 5 cantos, Las Palmas fez mais do que costuma fazer, mas se eu não me engano o Barcelona fez 8 cantos, então venceu em escanteios. E o ponto final aqui, né, o ponto assim mais preciso, o favoritismo é do Barcelona, mas porém as estatísticas e o desempenho do Las Palmas em casa sugerem um cuidado nas apostas. Então, o que isso eu queria dizer? De não esticar uma linha de vitória do Barcelona, né? Ou então esticar um handicap positivo para Las Palmas, tá? Bom, quem trabalha em escanteios se deu bem nesse jogo, né? Pagou canto limite HT, FT, Race. Na verdade, bateu o Race 9 do Barcelona. Eu acabei indo no Race 9 e tinha um pré-live nos cantos do Barça e tive sucesso. Aqui eu dei uma zoada no pessoal, né? Eles me chamando de zicador. O Barcelona fez a virada no finalzinho. E participem também aqui dos comentários. Eu costumo interagir com o pessoal aqui, como foi o caso agora há pouco com o João. E outras vezes também a gente tem alguns comentários, né? No caso do Gabriel aqui. Então, pessoal, fiquem totalmente à vontade de participar do meu canal, de interagir, de brincar, de mandar mensagem, tá? O link tá aqui na descrição, tá bom? Então vamos falar agora do Besiktas. Muito bem. Então agora a parte de falar do Besiktas, a análise do nosso dia vai ser em cima do Besiktas, um dos times mais conhecidos aí da Liga Turca, da primeira divisão da Turquia. Bom, então falar um pouquinho da história do time, né? Então o Besiktas, uma curiosidade, né? Ele é o clube de futebol mais proeminente, mais antigo da Turquia. Tá? Ele é assim, dos grandes clubes, ele é o mais velho, mais antigo, primeiro a ser fundado. Ele tem uma sede em Istambul. Se eu não me engano, não sou muito bom em geografia, mas se eu não me engano é a capital da Turquia. E ele foi fundado em 1903. Tá? Como eu disse aqui, é um dos clubes mais antigos lá da Turquia e tem uma rica história e tradição. E aqui eu vou trazer alguns aspectos interessantes sobre o time. A história e a fundação. Então, como eu disse, o Besiktas foi fundado em 1903, tá? Por estudantes do bairro Besiktas, que fica em Istambul. No início da história, o Besiktas ele era apenas, aliás, não era apenas um clube de futebol. Ele tinha mais esportes. Na verdade, ele nem surgiu por conta do futebol. Então, ele tinha outras atividades esportivas, incluindo ginástica, ciclismo, luta e também o boxe, luta livre boxe, né?
Então o Besiktas não nasceu diretamente para o futebol, como foi o caso de alguns clubes que eu já trouxe aqui. E aí as suas cores pretas e brancas, ela tem, né, alguma história por trás, né, a cor e o mascote. Então essas cores tradicionais do Besiktas é o preto e o branco, né? A águia negra, que é o seu mascote, que a águia negra na língua local representa então o Kartal. Essa seria a palavra certa para chamar, né, a águia negra. E ela é mascote do clube e um símbolo de poder e determinação. Tá? Aqui um ponto de um recorde, uma curiosidade sobre o Besiktas na Liga Turca. O Besiktas ele tem um recorde de maior vitória, maior goleada na história da Superliga Turca, tendo sido uma vitória contra o Adanaspor por um 10-0. 2 dígitos a favor, lá em 1986. Então tem aí quase 40 anos já dessa incrível goleada. Ele foi um dos primeiros times também a vencer a Superliga de uma maneira invicta. Isso aconteceu na temporada de 89-90, onde ele conquistou o campeonato inteiro sem perder nenhuma partida, né? Um feito que totalmente notável, né? Que é uma coisa muito difícil de acontecer. Então imagina, quase 40 partidas e nenhuma derrota, mesmo jogando fora de casa. E em Liga dos Campeões, não tem assim nada muito marcante, mas a melhor campanha que eles tiveram foi quando eles atingiram as quartas de final na temporada 86-87, sendo um dos seus melhores desempenhos em competições europeias. Tá? Passando um pouquinho da história do time, falando um pouquinho de quem é Besiktas, para quem não conhece, a gente agora vai falar do time atual, tá? Esquece o passado, vamos falar agora do hoje. Aí falando do mercado, não diretamente do mercado, mas das suas médias. Quem é o Benfica? O Benfica, de novo Benfica, Besiktas, em gols e finalizações. Então seu ataque, hoje ele é o 6º melhor ataque da competição. Tá? Não é nada assim, oh meu Deus, melhor ataque da competição. É o 6º melhor. De 20 equipes, mediano, né? No total são 25 gols em 17 partidas. E isso, fazendo o cálculo, né, dividindo o gol por jogo, é uma média de 1,47 por partida. Isso misturando os dados de casa e fora. Tá? Quando eu falo só de casa, que daí vai ser o confronto de amanhã, né, ele vai jogar em casa. É interessante saber isso. São 8 partidas, e nessas 8 partidas foram 12 gols. E a média subiu um pouquinho, de 1,47 subiu para 1,50 gols por jogo. Então aí, o que isso representa? Né? Que em questão assim, de 2, 3 jogos, o Besiktas vai ter em torno aí de uns 8, 9 gols. Levando em consideração, assim, aliás, 5 gols, né? Não o confronto todo. Vai ter uma média aí de 2 gols por jogo. Então, em 3 jogos vai ter mais ou menos aí 6 gols. 5, 6 gols. Bom, para fazer gol, tem que finalizar, né? Então, quando ele tá jogando no Vodafone Stadium, que seria a casa do Besiktas, o número de finalizações representam 14,9 chutes. Ou seja, quase 15 chutes durante a partida. Tá? Os chutes não são chutes no gol. Chutes no gol é uma média de 5,1. Então, se eu calcular, veja bem, pode ser um pouco complexo. Então, se eu calcular a média de chutes no gol, que é esse 5,1, por a quantidade de gols que ele tem em casa de 1,5, eu vou ter um número de aproximadamente 1 gol a cada 3,4 chutes. No caso, chutes no gol, finalizações no gol, tá? Eu vou chamar finalizações aquele chute que vai para fora, chute bloqueado, e chutes diretamente o que vai no gol, tá? Então, mais ou menos a cada 3,4 chutes acontece um gol. Isso acaba sendo pouco, né? Porque levando em consideração que ele tem uma média de 5,1 chute, representa que dificilmente ele vai fazer 2 gols no jogo, né? Porque a média de gol a cada chute é de 3,4. Então ele teria que ter uma média de 6,8 chutes no gol por jogo para então fazer 2 gols, tá? Então tem esse pequeno detalhe. Para quem gosta de trabalhar no mercado de finalizações, eu trouxe aqui 3 jogadores, cujo possuem as melhores médias de finalizações do Besiktas. Tá, eu tô falando aí do jogador Jackson Muleka, que tem uma média de 2,3 finalizações por jogo. O Aboubakar, então torcida do Grêmio aí já fica de olho, pode ser uma possível contratação, né? O Aboubakar é o segundo jogador que mais finaliza no Besiktas,
sendo 1,8 finalizações por jogo. E para finalizar, temos o português Jedson Fernandes, com 1,6 finalizações por jogo. Lembrando que finalizações pode ser chute para fora, chute bloqueado, pode ser também chute no gol, tá? Mas finalizações acontecem de uma maneira mais fácil do que propriamente chutes no gol. Aí falando de defesa, a defesa do Besiktas então, né, ela vem sofrendo muitos gols. Não é uma das melhores defesas, inclusive ela é a 9ª pior defesa. Tá? Tem uma média aí de 1,35 gols sofridos por partida. Então, pegando o cálculo aqui de 1,5 gols a favor por jogo e 1,3, a gente tem aí uma expectativa um pouco alta de gols nesse jogo, né? Então, fazendo ter acontecido o ambas sim, no caso quando as duas equipes marcam, né? Aconteceu em 9 de 17 partidas. Isso aí misturando daí casa e fora. Só que quando eu falo dos jogos em casa, o número não é tão ruim assim. Ele sobe para a 7ª melhor defesa, só que aí com a mesma média de gols, de 1,3 gols por jogo. Se eu não me engano, em casa ele tem 8 jogos e ele sofreu 12 gols. Se eu não estou enganado, foi isso, tá? Posso estar falando besteira, mas não vou editar, não vou buscar o dado aqui, mas tenho quase certeza que é isso. E na parte de finalizações cedidas, ou seja, quando o time sofre finalizações, né? É um dado bem interessante. Apesar da defesa ela sofrer muitos gols, né, ser a 9ª pior, a equipe é uma das que menos cede finalizações jogando em casa. Ela tem a 4ª menor média de finalizações cedidas, sofrendo 10 por jogo. Então, levando em consideração que o time sofre muitos gols e sofre poucas finalizações, eu vou ter aí um pensamento de que de repente o Besiktas tem uma posse de bola bem controlada, só que sofre com contra-ataques. E aí os times, né, tendo uma boa oportunidade, eles precisam de poucas finalizações para marcar os seus gols, tá? E aí avançando para quem gosta do mercado de escanteios ou de cartões, o Besiktas tem também a 6ª melhor média de escanteios a favor. São 5,5 escanteios por jogo, na sua média, né? Então a média representa que vai ter jogo que vai passar de 5, pode bater 7, 8, 9, outro jogo pode bater 3 ou 4, e aí a gente vai ter uma média de 5,5 escanteios por jogo, quando ele está jogando em casa, tá? E desses 8 jogos que ele teve em casa, 75% das partidas ele passou dos 4,5 cantos. Então aí fica uma boa possibilidade para quem gosta de trabalhar em escanteios. Fazer uma duplinha de odd baixa, um race 5, né, até como eu falei aqui. E ele também, em 75% dos jogos, teve sucesso no race 5. Então como o Besiktas é um time que marca muitos cantos e sofre poucos, pode ser uma possibilidade aí buscar um race 5 para estar trabalhando. Não cheguei a olhar a odd, mas pode ser uma boa possibilidade aí de acordo com os métodos de cada um. Escanteios contra, escanteios sofridos, cedidos, né? Ele é uma das equipes que menos concede cantos. Em média, são 3,7 por jogo. Então uma média muito baixa. O que isso representa? O Besiktas é um time que marca muito e sofre pouco. Então a teoria, né, a tendência é de um time que vai terminar o jogo com mais escanteios. Vai ter um número maior de escanteios, tá? E poucos times passaram dos 4,5 cantos quando jogou contra o Besiktas fora de casa. Tá bom? Faltas e cartões. Ele é o 6º time mais faltoso. Muitas coisas, o Besiktas é o 6º, né? 6º em escanteios, 6º em time faltoso. Ele tem uma média de 14 faltas por partida, tá? Além disso, ele também se torna o 6º time com mais cartões recebidos. Foram 38 amarelos e 2 vermelhos. Aí a gente considera uma média de praticamente 2 cartões e meio por jogo. E aqui eu tenho 2 jogadores que mais cometem faltas. Então o Salih Usan, né, não sei se seria assim que se pronuncia, ele tem uma média de 2,4 faltas por partida, enquanto o meio-campista Jedson Fernandes tem uma média de 1,8 faltas por jogo. E para quem gosta de trabalhar com cartões, o Ante Rebic, se eu não me engano é um atacante croata, ele é o jogador que mais sofreu cartões amarelos para o Besiktas, tá? Foram 5 amarelos ao longo de todos os jogos. E aí, para finalizarmos, vou falar um pouquinho de aposta, né? Não é diretamente aqui uma dica, não é uma tip, tá? No meu canal até não tem isso, não tem dica, não tem aposta diretamente. Eu tento direcionar
não diretamente apostas, tá? Eu vou ser redundante nisso, mas eu tento direcionar o caminho de apostas de mais valor, né? Onde a gente pode encontrar um valor em um jogo. Então aqui na parte de apostas, as odds elas favorecem o Besiktas, né? Uma odd de 1,50 para o Besiktas, contra uma odd 5 para a vitória do Kasimpasa, o adversário de amanhã. Indicando que os donos da casa são claramente os favoritos, né? Isso é fato. Uma odd de 1,50, deixa eu calcular aqui, uma odd de 1,50 representa 66% daquele evento acontecer. Então o Besiktas aí, segundo essa odd de 1,50, ele tem maior probabilidade de vencer essa partida, tá? Considerando as estatísticas, o Besiktas tem uma retrospectiva positiva jogando em casa, com uma média de expectativa de gol, o XG aqui, de 1,73. Então a cada 1 XG representa a expectativa de um gol feito. Então ele tem um XG de 1,73 jogando em casa. Só que ele tem uma média um pouquinho inferior de gols, né? Se eu não me engano era 1,40 de gols e o XG, a expectativa de gols, é 1,73. E a defesa sólida com um XG contra de 1,13. Então ele deixa o adversário criar pouca expectativa de gol, uma média de 1,13. Então se a gente fosse considerar a expectativa de gol, o Besiktas vence com uma expectativa de 1,7 gols, enquanto para sofrer é 1,1. Aí em relação ao adversário, o Kasimpasa, a equipe apresenta mais dificuldades fora de casa. O XG a favor é de 1,29, enquanto o contra é bem elevado a 1,58. Então se eu pegar o a favor de um time e o contra de outro e fazer esse cruzamento dessas informações, o a favor do Besiktas contra o XG contra do Kasimpasa, e também fazer o inverso, o contra do Besiktas e o a favor do Kasimpasa, a gente vai conseguir ver que as estatísticas demonstram realmente e com muito sentido essa vitória do Besiktas, tá? Bom, ambos os times têm uma média combinada de gols bem alto, de 2,69 por partida, sugerindo uma tendência ao mercado de over 2,5, com uma odd 1,57, tá? Bom, aí a gente tem vários pontos, né? Tem o ponto que o Besiktas é um time um pouco mais over, só que tem dificuldades para marcar, apesar dos grandes números de finalizações. Só que também a gente entra na questão da possibilidade de repente o Kasimpasa não fazer gols, né? E o jogo ser um 2-0, ser 1-0, 2-0, né? Beleza, o 2,5 a gente tá protegido ainda por uma goleada do Besiktas, né? Um 3-0, 4, enfim, a partir de 3-0 já bate. Só que é uma odd baixa para se trabalhar, né? Então, além do Besiktas ter essa grande probabilidade de vitória, pode ser que não seja assim um jogo tão over por conta da dificuldade do Besiktas em marcar e do Kasimpasa assim não ser um time de sofrer tantos gols assim. As chances de ambas equipes marcarem, o BTTS sim, que é aqui o BTTS é uma sigla em inglês para dizer que ambas as equipes marcam, são calculadas em 60%, com odd de 1,66. Então, a odd do ambas sim é um pouco maior do que o do over 2,5. Aqui eu vejo mais sentido o ambas sim do que o 2,5. E aí, falando de escanteios, a média, a expectativa de cantos no jogo é de 10, o que pode se tornar interessante buscar aí o mercado de 10 cantos asiáticos, ou 9,5, né? Além disso, uma linha baixa de cantos ou um race do Besiktas, como eu mencionei, pode ser um atrativo, também uma aposta de bastante valor, dependendo das odds que o mercado, ou a casa de aposta que vocês estiverem trabalhando, está oferecendo. Beleza, gente? Então, esse foi o primeiro vídeo que eu trago aqui de análise, assim, mais, né, de um time. Não costumei fazer isso, mas dependendo como é que for a resposta de vocês em cima disso, eu vou trazer mais, tá bom? Todos esses dados aqui eu tirei de 2 sites, que é o WhoScored, vou colocar o link aqui para vocês, e também do Robotip, um site onde traz diversos números, diversas análises de escanteio, de finalizações, de cruzamentos. Então, para quem não conhece, Robotip tem aí muitas informações de dados estatísticos para estar te auxiliando a fazer entradas. Beleza, gente? Então, se gostou desse conteúdo, pode participar lá do meu canal, se tu já não participa. Se gostou também, pode deixar aqui um comentário positivo, um curtir, se inscrever no canal.
e até o próximo vídeo. Fui!